Mais um dia ao vivo aqui com você, que show, seja muito bem-vindo. Quem estiver entrando aí, vai me falando como está o vídeo, se está tudo bem, se está ouvindo bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nova jornada de liderança. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês todos esses dias. Hoje é o emendei tudo, né? Nosso sétimo dia, nossa sétima live de 30. Tem noção como tá passando rápido? Cara, eu tô apaixonada nessa jornada. E, gente, tá sendo lindo de ver que a cada dia mais pessoas estão me mandando mensagem para tirar dúvidas, perguntar, sugerir conteúdo para que eu possa falar mais e ajudá-los no dia a dia. Então, se você tem alguma sugestão, como eu falei, essa jornada está sendo construída aqui com vocês. Por quê? Essa jornada eu resolvi fazer porque foi um chamado muito grande. Eu estou falando aqui todos os dias para vocês, porque eu acredito que através da nossa liderança, porque ser líder não é para poucos, né? Ser líder são poucas pessoas que têm coragem de se assumir líderes de si mesmas, e poucas pessoas têm a coragem de desenvolver a habilidade de ser líder de outras pessoas, gerenciar pessoas, porque, gente, não é fácil não. E como diz a nossa queridíssima Brené Brown, que ela traz, né, aqui no livro dela, e na verdade a coragem de ser a coragem para liderar e na coragem de ser imperfeito, ela cita Roosevelt e ela fala isso: dê voz, ouça a voz das pessoas que estão na arena com você, que estão no jogo com você, porque essas pessoas sim sabem e têm a coragem de se desafiar cada vez mais, de ser líderes delas, de fazer aquilo que elas estão fazendo. Às vezes não é liderar, mas fazendo trabalhos, porque quantas vezes a gente vê, né? Ainda mais quando você está num trabalho e você resolve empreender. As pessoas te chamam de louco por você estar deixando toda a segurança do mundo, e aí você é o único louco do mundo. E, gente, às vezes aquela pessoa que te chama de louco é a pessoa que mais quer empreender na vida, mas ela não tem coragem para. Então, assim, a gente precisa, lembra lá do quadrado? Também Brené Brown traz lá nosso quadrado 2,5 por 2,5 com o nome das pessoas às quais você vai dar valor, que você dá valor por aquilo que elas estão falando, por aquilo que elas falam sobre você. Então, gente, essa jornada de liderança, eu quero novamente dizer, sejam muito bem-vindos, porque nessa jornada eu acredito que nós somos a transformação que nós queremos ver no mundo. E se você quer transformar o mundo, assim como eu, o meu mundo, o seu mundo, é através da liderança. Então, seja muito bem-vindo. Vou falar aqui quem tá, Vanessa, seja bem-vinda. Vanessa trabalhou também comigo, né, numa empresa que eu sou apaixonada. A Cláudia, seja bem-vinda, Cláudia. Aham, a Thaís Bruschi tá aqui com a gente também, essa linda, que legal, seja muito bem-vinda. E ela tá aqui literalmente comigo, né? Porque ela tá na sala ao lado aqui, ó. Que legal, gente. E hoje nós vamos falar aí, trazendo, lembrando que nessa jornada de 30 dias ao vivo com vocês, nós estamos trazendo aqui o livro da Brené Brown, A Coragem para Liderar. E aí, gente, hoje nós vamos falar sobre esse título aqui que lá atrás, ó. Transparência é gentileza. Falta de transparência é indelicadeza. Como assim? Ontem a gente falou sobre alguns conflitos, né? Eu trouxe dois exemplos aqui para vocês de casos que tivemos conflitos. Mas no dia a dia trazendo, né? Ontem eu falei sobre o caso que eu vivi ouvindo duas pessoas falando de uma terceira pessoa dentro de uma empresa, né? Eu fui num lugar, eu era compradora, e dois colaboradores falando de outros, e sem julgamento, gente, sem julgamento, eu trouxe como exemplo aqui para vocês. E um segundo caso, que eu fui ontem numa loja e deu pipoco lá no caixa, e o que aconteceu? A supervisora ficou super nervosa, acabou falando exaltada na frente de todos os clientes, enfim. A gente lida com conflitos, né?
a todo momento, certo? Seja no trabalho, seja em casa. Como eu já falei aqui, repito várias vezes, só não tem problema quem já teve os batimentos cardíacos parados, ou seja, quem já morreu. Nós que estamos vivos, até o nosso batimento cardíaco vai e volta, né? Tum, 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 tum. Ou seja, a gente tem problema, a nossa vida é altos e baixos, a gente tem problema, a gente precisa aprender a lidar com esses problemas. Só que o que acontece é que muitas pessoas, elas paralisam através dos problemas e não dão continuidade nem mesmo para aprender com aquilo que o problema quer ensinar, não conseguem nem dar ouvidos àquilo. E a Brené Brown, nessa sessão, né, que é o chamado da coragem, que ela fala que transparência, gentileza e falta de transparência é indelicadeza, ela traz um episódio que aconteceu na vida dela, né, e aqui, ó, gente, meu rascunho, sempre faço para vocês, para falar, para ter certeza do que eu tô falando, e ela traz sobre o confronto, né, que ela teve dentro da empresa dela, que uma vez chamaram ela para uma reunião e não tinha pauta a reunião e ela falou, né, sentiu aquele frio na barriga, porque o que acontece? Quando não tem pauta na reunião, você fala assim, ai meu Deus, lá vem, né, será que vai ser alguma coisa comigo? O que será que vai acontecer? E ela mesma fala que antigamente ela sentiria esse frio, né, ela sentiria que era louco, é comigo, ou é uma intervenção que está acontecendo, e aí as pessoas vão falar algo sobre você. Mas nesse caso ela confiava muito na equipe dela. E o que acontece, gente? Será que acontece isso no dia a dia? Nós, pessoas normais, né? Que trabalhamos, acontece de você ter um conflito com as pessoas, delas virem falar pra você que você não dá conta de fazer algo, ou que o que você entregou não está bom o suficiente, ou vem reclamar de você, ou mesmo não só quem trabalha, mas porque quem trabalha dentro de casa também é trabalhador, né? Você, mãe, pai, que o filho vive fazendo coisas erradas e você tem que ir lá falar para ele, é um conflito, ou você ouve do teu filho que você não é uma boa mãe, não sei nem porque eu nasci, né? Gente, quantas vezes eu falei isso pra minha mãe, caraca, por que você resolveu na época do adolescente? Por que você não resolveu me ter então? Pra quê? Pra quê? E gente, que doideira, né? Muito doido, eu acabei de lembrar isso. E aí, gente, ela recebeu esse feedback do time dela, que eles precisavam ter esse confronto, porque era uma coisa que estava realmente gerando muita preocupação no time. E eles começaram a falar que ela tinha muitas qualidades. Brené Brown, a gente usa o livro da Brené Brown, né, como inspiração. Então eu estou trazendo aqui a parte da sessão dela. E ela fala que eles trouxeram que ela tem muitas qualidades, mas que ela não sabia gerenciar cronogramas. Que os cronogramas que ela passava eram irreais, né? Era fazer até um trabalho frenético, não cumpriam prazos, era muito fracasso. Cara, isso acontece no dia a dia? De às vezes no dia a dia você tem um gerente, um líder, um supervisor que te passa coisas, só que você não confronta ele no dia a dia e aquilo vai acumulando, até que o momento ou você larga a mão, né? Ou você pede para sair, ou você chama para uma conversa. E isso que eles fizeram foi um confronto de chamar e cair na real. E aquilo para ela gerou uma grande gratidão, porque ela voltou para o passado dela, onde ela percebeu que há 10 anos atrás o marido dela tinha dado esse mesmo feedback. Que ele falou assim, você não é boa com prazos. E aí, gente, outra coisa, quantas vezes as pessoas falam para nós que a gente tem algum probleminha, né? Ah, você não tem acabativa. Ah, porque você fala, você é impossível. Lembra ontem nós falamos sobre perfis comportamentais? Pois é. Ah, porque o perfil, né, o apresentador tem muito disso, de falar, abraçar o mundo e acabar não entregando tudo. Então, assim, quantas vezes as pessoas, né, o universo fala pra gente e a gente não quer escutar. Você sabe por quê? Porque dói. É mais fácil virar para as pessoas e falar assim, ah, tá bom, ok, entendi. E silenciar e ficar ruminando aquilo.
Ou às vezes nem falar, né? Porque como a gente já falou aqui na jornada, hoje em dia está muito a cultura, né? A cultura do bem-estar, qualidade, e as pessoas acabam deixando de ser transparentes para serem gentis. E aquilo vira uma bola de neve e na hora que vê tá assim, né? Tá com parece que tem um negócio na garganta de desejo de falar e não consegue falar. E nesse caso, gente, o time da Brené Brown chamou ela para, na real, falar para ela o que estava acontecendo. Faz sentido? Então, aí ela teve muita gratidão, ela voltou para o passado e a gente precisa encarar, a gente precisa começar. Gente, eu recebi uma mensagem hoje muito pedindo, né, um conteúdo e falando de pessoas e a gente já falou disso até inclusive semana passada, de pessoas que simplesmente, de repente, viram líderes. Cara, ninguém vira líder de repente. Você vira, e nem por sorte, você vira líder porque você fez alguma coisa muito especial ou tem algo muito especial que as pessoas que escolheram você para virar líder viram em você. Só que você precisa estar aberto para o universo e para as pessoas ao seu redor do que elas estão te jogando. Porque as pessoas simplesmente, de repente, viram líderes de si, caem na real que precisam liderar a vida, precisam virar donas de si, só que elas tampam o ouvido para o que está acontecendo ao seu redor. E não querem ouvir feedbacks, não querem ouvir o que as pessoas estão falando para ela melhorar. Gente, isso é muito, muito perigoso. A gente precisa estar aberto para mudança. Como eu falei, o líder, ele é um eterno aprendiz. A gente precisa aprender e crescer a todos os instantes, a todos os momentos. Né? Senão, cara, simplesmente paralisa. E a gente vai falar sobre isso, sobre a mentalidade que faz a gente crescer. Fica aqui porque a gente vai falar sobre isso. Deixa eu só dar um oi aqui pro pessoal que tá chegando. Deixa eu ver que chegou a Thaís Carvalho, que linda! Ai, meu orgulho dela, gente. Segue ela lá, que ela tá falando coisas maravilhosas. Vixe, deu pipoco aqui. Ai, quem tá aqui? A minha mentora maravilhosa, Benzeterapias, Carol, sua linda, que legal ter você aqui. A Flávia, seja bem-vindo. Guilherme, a Thaís comentou aqui, né? Muito tentando se encaixar. Pois é, como esse entendimento é transformador, né, Gabi? Pois é, a gente precisa entender que a gente cresce a todos os momentos com insights. A Thaís foi nossa estagiária, né? Ela teve uma mudança de carreira maravilhosa. Faz psicologia e agora também coach, maior orgulho. E ela deu um super feedback, gente. Uma coisa que a gente faz aqui na Grow, a gente sempre quando está encerrando um ciclo, a gente tanto dá feedback quando a gente recebe feedback. E a Thaís deu um dos maiores feedbacks para mim como empresária, que eu ouvi o que ela trouxe naquele dia e busquei melhorar ainda mais. No ano seguinte a gente teve outra estagiária e com base no que ela me falou, eu puxei para mim a responsabilidade para melhorar como empresária. Foi sensacional, agradeço de todo o coração. Vocês são agentes de transformação na minha vida. Ai, que linda! E você agora é a nossa multiplicadora também. Isso que é legal, gente. E é isso que o objetivo dessa jornada é fazer isso, gente. Eu sozinha não mudo o mundo. Eu preciso de vocês para mudar o mundo. Então, por isso essa jornada de 30 dias é para quê? É para que a gente junto tenha o mesmo conhecimento. Eu pego 10 anos, gente. Estou falando de 10 anos da minha vida. Eu estou com 39 anos, quase 39. Né? Um pezinho nos 39. Mas são 10 anos da minha vida que eu apliquei e coloco no meu dia a dia. Eu ensino os líderes, os meus mentorados, os executivos que são mentorados aqui na Grow comigo, eu ensino eles a ter uma liderança cada vez melhor. E eu aprendo com cada uma dessas pessoas. Então, voltando aqui no caso da Brené Brown, ela trouxe isso que eu achei incrível, né? Essa frase. Transparência é gentileza, falta de transparência é indelicadeza.
E aí, gente, se somos transparentes, né? Se a gente não é transparente, é aquilo que a gente está falando, é uma indelicadeza total, porque você quer ser um pseudo gentil. E aí esse pseudo gentil, ele faz com que o outro se sinta melhor, né? E só que isso é indelicadeza, gente, né? Não deixar outra coisa, não deixar que a sua expectativa fique clara, porque é difícil para você, pô, eu tenho que delegar alguma atividade para alguém, mas eu tenho essa dificuldade de falar, porque às vezes é muito difícil. Tocou o telefone bem no meio, mas não tem problema. Então, assim, quando você tem essa dificuldade de delegar e de falar, isso fica muito complicado, porque daí a outra pessoa não entrega aquilo que você queria e a culpa é de quem? A culpa é do outro. A culpa é do outro que não entendeu, a culpa é do outro que fez errado. Você acaba julgando o outro pela expectativa que você tinha, que você mesmo não falou a verdade. Faz sentido? Sim ou não? Tá? Deixa eu ver aqui que a Thaís vai sair, volta sempre, tá? Todo dia estamos aqui de segunda a sexta-feira. Mas, pessoal, façam a jornada, pois é maravilhosa. Gabi é incrível, o tema é transformador. Beijo, beijo, tá? Vai com Deus, viu? Obrigada, obrigada mesmo. Ajuda a compartilhar, manda para as pessoas pra gente poder cada vez mais impactar as pessoas. E você que tá aqui na live, manda um monte de coraçãozinho aqui, ó. Porque quanto mais coração você manda, mais o Instagram entende que essa live tá boa e compartilha com as pessoas. Então, vamos fazer, inspirar e impactar ainda mais pessoas. Gente, que lindo. Então, ela entendeu, gente, né? Voltando pro caso da Brené Brown, ali ela teve um momento de confronto e curiosidade. Né? Quando ela falou que ela ia, ok, entendi, naquela reunião de 1 hora, ela falou assim, pessoal, eu quero saber mais sobre isso. E ela deixou eles falando, e quando a gente pede para os outros falarem, dá o feedback para a gente passa a entender ainda mais a frustração, a dor que a gente está causando no outro, e a gente tem que estar preparado para ouvir, muito preparado. E o que eu sinto, tá, no mercado, o que eu sinto muito das pessoas, que as pessoas não estão tão preparadas. Eu não sei você, tá? Não sei você. Se você foi da cultura engole o choro, talvez engoli pouquinho, mas no meu caso, eu tinha que engolir muito choro. E hoje, lendo esse livro, né, eu até marquei aqui, porque foi muito claro isso, né? Que o engolir o choro e você sonha demais. Me falavam isso direto. Você é muito sonhadora, você é idealista, você não é pé no chão. Me fez perceber hoje, eu já tenho trabalhado muito isso, mas o quanto eu passei uma vida provando que eu era capaz de realizar. Não só por N motivos que eu já trabalhei, de crenças do meu passado, mas esse me veio hoje, de que você é muito idealista, sonhadora, e daí de ouvir isso, você nunca termina as coisas, você é impulsivo. Eu parei e só queria realizar, mostrar para as pessoas que eu era capaz de realizar. Cara, olha o que a gente faz com a gente mesmo. Tem noção? E aí os outros querem falar pra gente outras coisas, porque olha que louco, né? São dois lados. Você ouvir muito e fazer daquilo uma verdade, ou você ouvir e filtrar o que faz sentido pra você. Porque quando a gente ouve as coisas do outro, como a Brené Brown ouviu na reunião, é dolorido, né? É uma dor, aquilo vai te angustiando, que vira, se você não souber utilizar como aprendizado tudo aquilo que você ouviu, você endoida, você fica ruminando e aquilo vai te gerando angústia, frustração. Faz sentido, gente? Sim ou não? Vamos lá, faz ou não? E aí ela pediu, né, que as pessoas falassem, ela sentiu isso, né, porque ouvir é doloroso, e que quando a gente, é aquilo que a gente já falou, né, quando a gente ignora, só fala, então tá, obrigado, ok, termina por ali, é mais fácil, é muito mais fácil, gente. E uma das coisas que ela faz e que eu achei sensacional, porque eu faço,
Às vezes eu estou conversando com alguém e a conversa eu vejo que não vai dar em nada, eu começo a silenciar, né? Ouvir. E se a pessoa olha para mim, nossa, você tá tão quieta. Sim, eu tô quieta. Eu preciso digerir tudo isso que você está falando. Não vai ser agora que eu vou falar alguma coisa, né? Então, eu já passei por conflitos muito de conflito mesmo, que a pessoa entra em um outro estado, né, em outro estágio, e de eu simplesmente silenciar, olhar nos olhos da pessoa, falo uma coisa e silencio por um tempo, tá? É bom esse intervalo. E ela mesma fala no livro que ela faz muito isso, principalmente na parte de conflitos, porque somente, gente, é importante. Se é um conflito urgente, importante, que precisa ser resolvido ali, não dá tempo de pedir intervalo para digerir, você tem que resolver ali. Por isso que tem que ter um senso de agilidade, rapidez para resolver aquele assunto. Então, uma das coisas que ela fez foi pedir esse tempo, ela foi para casa dela, ela foi pensar em tudo aquilo, né? E ela chegou em casa, foi muito interessante, até quero pegar aqui para falar para vocês. Ela chegou em casa, ela queria ler, ela queria aprender sobre gestão de projetos, já comprou um monte de coisa, até que uma hora ela falou, cara, eu não penso desse jeito. E eu me vi, ela foi descrevendo, eu falei, cara, olha isso, né? E a gente passa anos da vida ali se cobrando, querendo ser o melhor em tudo, só que nem sempre você é melhor em tudo, você pode melhorar, tá? Não existe síndrome de Gabriela, eu sou assim, você sempre assim, Gabriela, não. Você pode melhorar, mas você também não precisa ser naquele momento melhor em tudo. E era o que ela estava querendo fazer ali naquela hora, e aí ela entende, né? Ela falou, peraí, não, tem algo errado. Eu preciso sim melhorar, mas ela percebeu que passar uma noite grudada no laptop, dormindo em cima do laptop, estudando gerenciamento de projetos, cronograma, prazos, não é real. Que não era no dia seguinte, quando ela fosse conversar novamente com o time dela, que ela ia voltar, né? Porque uma habilidade não é assim, do dia para a noite a gente pega e muda. Não, não é. Né? A gente precisa se desenvolver, precisa estudar, precisa aplicar, colocar em prática. E aí ela entendeu que... E aí ela faz um comparativo. Olha, eu vou ler aqui porque eu achei muito legal a maneira como ela colocou, né? Não sou boa com tempo ou coisas muito geométricas, como Tetris ou blocos. Eu não penso assim nem vejo o mundo desse modo. Enxergo os projetos como constelações e não linhas. Tá vendo? Se você também enxerga projetos, cronogramas como constelações fora de ordem e não linhas, você não está sozinho no mundo. Vejo os planos da maneira como vejo os dados, de maneira relacional e com cantos arredondados e 1 milhão de portas de conexão. Por mais que eu lesse e tentasse, para mim parecia um mundo de planilhas terrível e estranho. Alguém se enxerga aqui, gente? Sim ou não? É muito doido, eu também me sinto assim, sabe? Essa parte de gestão, e por isso que quando eu entendi, a gente falou aqui sobre valores, sobre a identidade do líder, quando a gente fala de valores e enxerga nas pessoas o valor do outro, as qualidades do outro, e que muitas e muitas vezes vão ser diferentes das suas principais, você passa a ver no outro o que ele tem de melhor, e você passa a ver em você o que você tem de melhor. E aí você começa a falar, cara, tá tudo bem, eu não preciso, porque você tem que ser autêntico, você tem que ser aquela pessoa, a melhor pessoa naquilo que você é. Só que o que acontece é que muitas pessoas, elas, né, são denominadas como líderes e elas não têm nem essa capacidade de parar e entender aquilo que ela é muito boa ou não. Porque simplesmente entra no piloto automático, as coisas estão acontecendo, segue em frente, ponto final. E não é bem assim. A gente precisa parar e entender aquilo que nós somos muito, muito bons. Faz sentido? Sim ou não? E foi isso que ela parou. Poxa, eu vejo o mundo, eu vejo o planejamento de uma forma diferente do que eles estão me pedindo, do que eles estão fazendo. Só que aí o que ela fez foi entender da onde estava vindo, por que ela, né, se ela recebeu esse feedback há 10 anos do marido, agora ela está recebendo esse feedback. Será que é só isso? E é aí que a gente precisa encontrar a raiz do problema.
e não viver numa superficialidade, porque senão, gente, a gente já falou aqui também nessa jornada, quando a gente não resolve o problema na raiz, a gente fica fazendo o quê? Retrabalho, 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 porque você tampa o sol com a peneira, né? Vai lá, dá uma tampada e no dia seguinte tampa de novo, tampa e você só está tampando. E você não está realmente resolvendo as coisas para darem certo e simplesmente fluir. Faz sentido? Sim? E aí, ela faz um comparativo, gente, depois que eu li isso aqui, eu falei que eu tenho que ver Star Wars. Eu nunca vi na vida, gente, é verdade. Se você é apaixonado por Star Wars, nesse momento você está falando, não acredito que você nunca viu. Pois é. E ela ela usa essa metáfora para ela na vida dela, porque ela conta que uma parte do Império Contra-Ataca, que o Yoda está tentando ensinar Luke a usar a força. Até que um momento, né, eles estão no pântano, onde os dois vêm treinando, quando Luke aponta para uma caverna escura na base de uma árvore gigantesca e olhando para Yoda diz, eu vou ler aqui o que exatamente ela conta. Há algo errado aqui, sinto frio e morte. Yoda explica a Luke que a caverna é perigosa e o lado sombrio é forte nela. Ele fica confuso e assustado, mas Yoda apenas responde, entrar você precisa. Quando Luke pergunta o que há na caverna, o mestre explica, só o que levar com você. Enquanto Luke pega as armas, Yoda adverte sério, suas armas não vai precisar. Mesmo assim, Luke leva o sabre de luz. A caverna é escura e assustadora. Luke caminha lentamente dentro dela até que é confrontado por seu inimigo, Darth Vader. Os dois puxam seus sabres de luz e Luke logo corta a cabeça de Vader e junta o capacete. A cabeça rola para o chão e a frente do capacete explode. Só que o rosto revelado não é o de Darth Vader, é o de Luke. O garoto encara a própria cabeça no chão. E foi essa parábola que fez a Brené Brown pensar que talvez o problema dela tivesse menos a ver com a capacidade de estimar prazos, de gerenciar projetos e mais com seus próprios medos. E foi aí que ela começou realmente a fuçar quais eram esses medos, o que realmente estava acontecendo. E aí a gente faz isso no dia a dia, gente. Aquela pessoa que foi promovida, que simplesmente caiu de paraquedas, que nem não foi treinada, não tem noção nenhuma do que é gerenciar pessoas, ou aquela mãe de primeira viagem como eu, a gente sente muito medo, mas ninguém ensinou a gente. A gente está aprendendo com a realidade e muitas vezes a gente se atropela. E aí vem, tanto para esse líder promovido, quanto para mães de primeira viagem, pais de primeira viagem, o sentimento do medo traz coisas como eu não sou bom o suficiente, se eu for sincero sobre o que está acontecendo, vão pensar mal de mim. De jeito nenhum que você é sincero. Ninguém faz isso porque precisa me expor desse jeito. Para que se expor? Eles que se danem. O problema é com eles, não é comigo. Na verdade, são os problemas e os defeitos deles que me fazem agir assim. É culpa deles e eles estão tentando me culpar. Eu sou melhor que os outros, eu tenho certeza. E a gente fica, olha, arranjando milhões de desculpas para falar que realmente a gente é bom naquilo que está fazendo. Só que aí vem a real de você parar, analisar aquilo que está acontecendo, o que você pode melhorar. Mas nem sempre, gente, é fácil. As pessoas não estão preparadas. E eu estou falando isso, que há 6 anos, vai fazer 7 anos que eu trabalho apenas com desenvolvimento de líderes, seja líderes da própria vida, quanto líderes dentro de empresas e organizações, mentorando executivos, o quanto é desafiador. O quanto é desafiador para uma mãe de primeira viagem que tem que abrir mão de muitas coisas para ficar em casa nos primeiros meses e depois voltar para o mercado de trabalho. O quanto é desafiador
ela ter que olhar tudo isso e liderar a própria vida. E ainda ouvir dos outros que você não está fazendo isso direito, você não está fazendo isso aqui. Cara, dá vontade de sumir. Será que acontece isso no dia a dia, gente? Dentro das empresas? Receber feedbacks, falar que você não é bom o suficiente, não é fácil para a pessoa que está do outro lado ouvir. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas. Cara, quem aqui que está me assistindo já fez um programa de desenvolvimento? Já investiu na sua carreira? Já investiu no seu desenvolvimento como líder? Quem aqui que está assistindo a live já fez isso? Não precisa me responder. Eu quero que você responda para você. Mas porque eu não tenho dinheiro para investir em mim? Porque é muito caro. Cara, depende o que é caro para você. Depende o que é investir em você. Porque muitas vezes você tem dinheiro para viajar, tem dinheiro... Cara, quantas pessoas que eu já atendi aqui, que me falam que não vão fazer um programa de desenvolvimento porque não tem dinheiro, porque não sei o que, mas vivem viajando, postando viagens, fazendo coisas, e tá tudo bem. Se é importante para essa pessoa, que provavelmente ama viajar, tá tudo bem. Mas não me venha falar que você não tem dinheiro. Na verdade, não é que você não tem dinheiro, não é a prioridade. Então você precisa se priorizar, você precisa priorizar o seu desenvolvimento como líder. Porque toda vez que você se deixa de lado, ou deixa uma pessoa de lado, ignora um feedback, ou que você não é transparente com essa pessoa, você não está sendo transparente com você mesmo. Faz sentido? Isso é liderar, você reconhecer em você mesmo as suas fragilidades, as suas qualidades, se permitir ser vulnerável, porque a gente falou, sem vulnerabilidade não tem coragem, sem coragem não tem liderança ousada. É a base de uma liderança de vida, liderança dentro das empresas. E a gente precisa estar aberto. E aí a Brené Brown voltou no dia seguinte e falou todos os sentimentos, porque ela ficou naquela discussão, será que eu falo ou não falo? Porque a gente não quer falar, a gente não quer se expor. E a gente já falou aqui, ela trouxe, eu falei ontem do mito da vulnerabilidade, que assim, não é ser vulnerável apenas por ser vulnerável e sair sendo vulnerável a todo e qualquer momento. Não. Você precisa também tomar cuidado. Por quê? Para liderar precisa ser vulnerável. Mas você não precisa ser vulnerável só por ser vulnerável. Não. Você precisa expor sim aquilo que você pensa, mas de forma planejada. E foi isso que ela fez. Ela foi para a reunião e o mais interessante de tudo isso é que na reunião eles saíram com ações, determinaram ações que foram colocadas em práticas. E aqui, deixando para vocês o que ela colocou em prática, duas coisas que eu adorei. E quando a gente faz desenvolvimento de líderes nas empresas ou aqui mesmo no escritório, e até mesmo nós temos um workshop de reuniões eficazes. Esse workshop a gente ensina o mínimo que você tem além de você planejar a reunião com todas as informações, é ter uma ata de reunião. Isso vai ajudar no cronograma, isso vai ajudar nos prazos. Então eles implementaram isso, o que é extremamente importante. Então todos faziam suas anotações na reunião mesmo, passaram a fazer a ata e isso fica como dica. Dica para você implementar dentro da sua empresa. Gabriela, mas é só eu e meu colaborador. Só que se você não alinha ali, não deixa muito claro, de repente na próxima reunião eu falo, você não falou nada disso. Olha, vamos ver, tá lá na ata de reunião. Então, super recomendo a ata de reunião de todas as conversas, inclusive com seu marido, com a sua esposa. Comece a fazer a ata de reunião. Mas como? Faz ele assinar um papel, um documento. Brincadeira, mas de repente, se é alguma coisa importante, manda um áudio para lembrar depois, assim, mas eu lembro que a gente conversou disso, manda um WhatsApp, sei lá, faz alguma coisa, mas para lembrar, foi isso que a gente acordou, tá lembrado? Tá bom? Então a gente precisa fazer isso. E outro ponto que eu achei muito, muito, muito legal, que ela coloca, é o virar e aprender, né? Quando eles estão trabalhando com cronogramas, com datas, todos eles colocam no papel como que eles pensam, o que é importante, qual a prioridade daquele projeto e qual é o prazo que deveria ser. E todos eles fazem
virar todas as pessoas na reunião de uma vez só. Por que isso? Porque assim não fica aquela coisa, olha, meu gerente colocou que dá para fazer em 15 dias, eu coloquei 30. Ah, não, vou mudar aqui. Então, todos viram ao mesmo tempo, para você não querer mudar e também não achar que a tua ideia, a tua opinião é menos que a outra. Eu achei isso sensacional, que é o virar e aprender. Você aprende com as pessoas. E de repente você colocou lá que é 30 dias e a pessoa coloca 15, mas traz os argumentos. Você colocou 30, traz os argumentos. Lembra que a gente falou que o confronto é você estar aberto a ouvir? Então, a gente precisa estar aberto a ouvir as sugestões e as justificativas das pessoas também. Né? E o outro ponto que ela trouxe aqui, eu acho que eu falei que eu ia falar 2, vou falar 3, é sobre, como que ela chama aqui? Deixa eu colocar aqui para vocês. O bilhete, agora eu não sei onde está aqui certinho, mas é o bilhete que eles fazem, a intenção da reunião. Então, antes da reunião, quando eles entram na reunião, eles escrevem o que eles querem aprender ali, né? O que eles vão aprender, o que eles estão, na verdade não é aprender, o que eles estão abertos, né? O que eu quero nessa reunião. Então, eu quero me permitir, eu quero permitir ouvir mais as pessoas, eu quero permitir que pedir um intervalo se necessário. Então, depois que eles leem, todos escrevem o que eles querem se permitir. Depois que todos eles leem o que eles vão fazer, eles começam a reunião. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes você chega numa reunião armada, né? Armada no sentido, se vierem com alguma coisa, já vou dar porrada, já vou falar aquilo que eu penso, que não sei o quê. E quando você para antes da reunião para pensar qual é a sua intenção, o que você vai se permitir ali fazer, né? Você está fazendo um comprometimento com você de fazer algo diferenciado. Então, isso fica super a dica também, amei essa dica e é muito válido. Gente, isso nós falamos então sobre essa falta de transparência, sobre a falta de transparência ser indelicadeza por você simplesmente achar que você está sendo gente boa com as pessoas. Cuidado, muito cuidado com isso. E o quanto as pessoas não estão preparadas ou nem sabem que não estão preparadas para receber feedback, ou que elas têm o que a gente chama de mentalidade ou mindset fixo ou de crescimento para entender tudo isso. Super indico este livro, tá? Mindset, a nova psicologia do sucesso. Aqui a Carol explica muito bem sobre, a gente vai falar no decorrer dessa jornada sobre os 2 tipos de mindset, ontem eu já citei aqui, porque uma pessoa, gente, que tem a mentalidade... o vídeo estava pausado, voltou? Tá tudo normal? Quem tá aí fala pra mim se tá normal, que o vídeo foi pausado assim, não sei. Então, a mentalidade fixa, né, o mindset fixo, uma pessoa que recebe, que vai para uma reunião dessa e recebe um feedback, geralmente, se ela não está preparada para ouvir feedback, se ela não tem essa habilidade do relacionamento interpessoal, da comunicação, do feedback construtivo, essa pessoa, ela faz o quê? Ela se fecha, porque aquilo para ela fere ela. Ela não consegue enxergar oportunidades de se desenvolver, ou seja, a mentalidade dela é mindset fixo. Ela pensa que naquela habilidade, naquilo lá, ela não é para mim. Gente, ser organizada, gestão de tempo, não, isso não é para mim. Eu já fiz de tudo, não desenvolvo. Tem gente que nasce com isso, ou é sorte, sabe? Quem sabe fazer muito bem cronograma tem sorte na vida, porque já nasceu assim, nasceu fazendo cálculo. Faz sentido? E essa pessoa, ela acaba vendo a crítica como algo negativo, tá? Já diferente do mindset de crescimento, que essa pessoa ela quer se desenvolver sempre. Ela não vê a crítica como algo negativo, ela vê a crítica como uma possibilidade de crescimento. E aí ela quer se desenvolver, ela busca. Só que o que é importante, gente,
Imagina, e eu dou exemplo, né, seja Ayrton Senna, Michael Jordan, todos esses atletas de alta performance, imagina quando eles perdem, né, imagina quando Ayrton Senna perdia uma corrida, você acredita que ele não se sentia frustrado? Sim ou não? Muito provavelmente, muito provavelmente. Seja você de mindset fixo ou de mindset de crescimento, a frustração ela existe. Mas o que faz a diferença é o que você vai fazer com a frustração. Assim como a gente falou do medo. O medo, ele não é ausência, a coragem, ela não tira o medo, não. A coragem, líderes corajosos e audaciosos, ousados, são aqueles que sabem gerenciar muito bem o medo. Então, o mindset de crescimento, ele faz com que a pessoa evolua cada vez mais. São degraus que cada vez mais eu vou evoluindo. E o que acontece é que muitas vezes acaba se julgando as pessoas como um todo. Você olha para aquela pessoa e taxa ela como ignorante. Você olha para aquela pessoa e taxa ela como ele não é bom na gestão de tempo ou em cronogramas e acaba deixando de ver que ela é boa em muitas outras coisas. E quando a gente fala porque ela foi se desenvolvendo em outras habilidades, não existe ou você é mindset fixo ou você é mindset de crescimento. Você pode ter áreas da sua vida ou habilidades que você se desenvolveu muito bem e que você vai tranquilamente, mas existem outras áreas da vida e outras habilidades que você ainda tem um mindset fixo, que para você ainda não conseguiu ultrapassar isso. Sabe o que a Brené Brown fez de sentar e fazer uma metáfora da própria vida dela e entender que não era sobre não ser boa em gestão de projetos, mas sim por medos? É isso. Se você tem alguma área da tua vida, alguma habilidade que você quer desenvolver e que você ainda não se desenvolveu até hoje, eu, por exemplo, faz 39 anos e não faz 39 anos, porque na minha infância eu fazia muito exercício físico, muito. Tem gente que não acredita, mas eu fui levantadora de vôlei, olha que beleza, com meu 1,57 m, por isso levantadora, né, gente? Hoje eu poderia jogar, como que é, esqueci aquela outra que fica lá só recebendo, esqueci o nome. Antigamente, na minha época, não tinha isso não. Então, eu fui levantadora de vôlei. Eu jogava muito, eu treinava pra caramba. Mas algo aconteceu na minha vida que eu parei, acreditei nisso, desenvolvi um mindset fixo? Provavelmente, né? E aí, minha vida é um ioiô. Parece que eu tô um dia, eu vou lá, faço academia 3 meses, depois eu caio. Daí eu volto. E isso, gente, eu tô trabalhando em mim com muito foco, tem menos de 1 ano. Que eu preciso e eu quero desenvolver isso. É mindset de crescimento. Ano passado eu fiz 3 meses de personal, depois fiz 2 meses de academia, indo direto, depois eu fiz 3 meses de personal, aí eu parei. Então, chega, eu preciso me desenvolver nisso, eu preciso desenvolver um mindset de crescimento nessa área. Eu dei um exemplo simples da minha vida pessoal em relação à minha saúde física, que eu preciso fazer isso, porque eu vejo que muitas pessoas ficam ali batendo na mesma tecla, porque isso não é pra mim, porque eu não consigo, porque eu não sou líder de mim mesmo. Cara, não existe síndrome de Gabriela. Se você tem mindset fixo, tá tudo bem. Se você quer continuar com mindset fixo, tá tudo bem. Só que esteja ciente que você consegue se desenvolver. Talvez seja um pouco mais desafiador para você, mas você é capaz. Nunca, nunca, gente, deixe alguém te dizer que você não é capaz de liderar pessoas e a sua própria vida. Nunca deixe alguém falar que você é incompetente. Você não tem consciência da sua competência. E você às vezes nem sabe que precisa daquela competência. Mas você é tão capaz quanto qualquer outra pessoa em condições normais. Então você só precisa ter coragem, assumir os riscos, mostrar sua vulnerabilidade e ir em frente. E mais que isso, se você é líder e na sua empresa ou na sua casa existem pessoas que têm muita dificuldade de liderar, que são grossas, que não sabem se comunicar com as pessoas, mas que se tornaram um líder, eu te desafio a ajudar essa pessoa. Te desafio a multiplicar para ela tudo que você já aprendeu e vem aprendendo.
Te desafio a você, porque, gente, um líder, e a gente vai falar sobre isso, lidera através da maturidade, liderança situacional. E se aquela pessoa ela não tem maturidade numa comunicação, ela precisa de pessoas que vão pegar na mão. Ah, Gabriela, eu não consigo fazer isso, eu não sou o líder dessa pessoa. Então vai no RH, converse com o RH, mostra que é possível sim desenvolver essa pessoa, busque orientação, vai conversar com o supervisor dela, se coloque em ação para ajudar as pessoas a serem o seu melhor. Faz sentido? Sim ou não? Parem de querer viver uma vida dentro de 4 paredes e ignorar que você tem problemas, ignorar que as pessoas que você ama estão longe de você e que são pessoas maravilhosas na sua vida e você pode estar junto com ela, mas por causa de problemas vocês se afastam. Então, seja líder da sua própria vida, mostre para o outro a importância. Não, gente, muito importante, isso que ela trouxe. Vou ler de novo para a gente finalizar hoje aqui. Transparência é gentileza. Falta de transparência é indelicadeza. Então, lembre-se que você ser transparente com alguém, você está ajudando o outro a se desenvolver. E se o outro não tem maturidade para ouvir, só cuidar da forma como você vai colocar. Mas faça de coração, faça de alma, desenvolva pessoas e queiram que essas pessoas estejam próximas de vocês. Faz sentido? Sim? Então, espero que você tenha gostado. Olha quem está aqui com a gente! A Meire entrou, a Monize Modesto também. Ai, que tá aqui, gente. A Gabi, que legal. Seja muito bem-vinda, Gabi. Adoro. É você e seus pitocos. Gabi é uma irmã pra mim, gente. Muito mesmo. Então, olha só, hoje a gente tá finalizando. Amanhã a gente volta às 6 horas da tarde também. Estaremos juntos, tá? Nessa nova jornada de liderança. Se você gostou da live, se você tá gostando dessa jornada, manda para as pessoas que são importantes para você. Vamos juntos multiplicar isso, transformar o nosso mundo e fazer do nosso mundo um lugar muito melhor para se viver. Faz sentido? Sim ou não? E se você quer algum assunto específico, algum conteúdo específico, me manda inbox, manda mensagem, que vai ser um prazer enorme falar sobre o assunto que você gostaria de ouvir. Porque assim eu te ajudo ainda mais. Tá bom? Gratidão, muito obrigado, seja bem-vindo à nova jornada de liderança e nós estaremos juntos amanhã. Até mais, gente!